O nosso tema de hoje é bastante atual. Afinal, o nosso país está enfrentando momentos muito difíceis, quer na aprovação do aborto do anencefalo pelo STF, quanto pela proposta de mudança do Código Penal brasileiro. Vamos tecer algumas considerações a respeito da vida e, principalmente, da posição do espírita contra o aborto de qualquer natureza. Quando entrevistado por ocasião da liberação das células-tronco para finalidade de pesquisa, o ministro Carlos Aires Brito assim se pronunciou: o início da vida humana só pode coincidir com o preciso instante da fecundação de um óvulo feminino por um espermatozoide masculino. E acrescentou: o zigoto humano, porém, não é pessoa, simplesmente porque é assim que preceitua o ordenamento jurídico brasileiro. A nossa resposta, com todo respeito ao ministro, dá-se através desta palestra, em que nós pleiteamos que o ordenamento jurídico brasileiro considere o zigoto como pessoa e, como tal, deve ser respeitado. Nós vimos também que as dúvidas do ministro, elas dizem respeito à nossa própria Constituição. Por quê? Segundo ele crê, se nós considerássemos o zigoto como pessoa, nós não poderíamos ter o artigo 128, que salva a vida da gestante. E não poderíamos ter o artigo 128.2, que permite a gravidez resultante de estupro. O que nós queremos dizer é que o Espiritismo permite salvar a vida da mulher quando há ameaça imediata a essa vida. E nós observamos que não há dolo em relação ao feto, ao embrião, porque não está tentando o aborto intencional, mas manobras e atitudes que visam salvar a vida da mãe. Isto é perfeitamente admissível dentro da doutrina espírita. Seria, então, o artigo 128.1 do nosso Código Penal brasileiro. No entanto, a doutrina espírita não apoia a interrupção da gravidez por estupro e teremos possibilidade de desenvolver o pensamento ao longo desta palestra. Então, o que nós trazemos para a nossa observação é o que consta da Constituição brasileira: o direito à vida como um bem fundamental. E também o nosso Código Civil nos diz que existe a personalidade civil a partir do nascimento com vida. No entanto, o Código Civil, no item 3071, admite que, a partir da concepção, é possível dar à criatura, ao ser,
a personalidade civil. Já existe isso dentro do Código Civil brasileiro. Além disso, nós temos o Pacto de São José da Costa Rica, que foi assinado pelo Brasil. E diz, esse pacto foi no dia 22 de novembro de 1969. E como o próprio nome diz, foi na cidade de Costa Rica. Foi no país da Costa Rica. Então, houve a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e dentro deste congresso que lá houve, com a participação de países da América Latina e América do Norte, nós tivemos que este pacto foi assinado pelo Brasil e depois o Congresso Nacional ratificou em 26 de maio de 1992, através de decreto legislativo, e o governo brasileiro assinou o decreto, finalizando-o no dia 6 de novembro de 93. Ora, o que reza esse pacto que nós assinamos? Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Acreditamos nós que ainda cabe recurso ao Tribunal de Haia, quando, então, verificaremos se é válido ou não um pacto assinado por vários países, inclusive Brasil, e que teve a ratificação do governo brasileiro em 93. Porque, na verdade, nós nos comprometemos com o apoio à proteção da vida desde a concepção. Vamos, então, ao nosso arrazoado sobre a questão da vida e por que ela precisa ser defendida e por que ela é importante. Quando a vida começa? Sem dúvida, no momento da fertilização, em que um espermatozoide masculino, ele penetra um óvulo feminino e há a formação do zigoto. Vocês estão vendo aí o exato momento em que há a penetração no óvulo do espermatozoide. O desenvolvimento embrionário tem início com a fecundação. As características do novo indivíduo são determinadas com a fusão dos pronúcleos, através dos cromossomos herdados do pai e da mãe. Então, o ministro Aires Brito está certíssimo. Sem dúvida, a vida se inicia no momento da fecundação, da fertilização ou da concepção. São conceitos iguais, são palavras iguais. E ela se dá no momento em que se fundem os pronúcleos masculino e feminino. Bem, o início da vida. Quando é, então, para nós, espíritas, o início da vida? Segundo a questão 344 de O Livro dos Espíritos, é no momento da concepção. O desenvolvimento humano é um processo contínuo que começa quando um ovócito de uma mulher é fertilizado por um espermatozoide de um homem. São palavras do Tratado de Embriologia de Moore e Persaud, tratado este que é adotado nas melhores escolas de medicina do mundo. Temos aí o verdadeiro momento do desenvolvimento do ser. É um processo, como sabemos. E aprendemos ainda nesse mesmo tratado que é um contínuo. O zigoto, que é o ovo fertilizado, passa para o embrião, para o feto,
para o bebê, para a criança, para o jovem, para o adulto e o velho. A vida é um contínuo. Nós somos um contínuo. Qualquer interrupção do contínuo é assassinato. Quais são as atitudes das pessoas em relação ao embrião? Primeiramente, existem aquelas que reificam ou coisificam o embrião. O que significa isso? O embrião é uma coisa e ele é removível em qualquer momento. Ele deixa de ser sujeito para se tornar objeto. Existe uma segunda atitude, que é a da personificação. Então, reconhece no zigoto ou célula-ovo a dignidade ontológica, a existência da pessoa. Porque o embrião, ou antes dizendo, o zigoto ou célula-ovo, é um devir, é uma potencialidade, e dele, sem dúvida, nós chegamos ao ser humano. O que é pessoa? Existem várias escolas dentro da bioética. Evidentemente, não teremos tempo de abordá-las todas. Nós escolhemos duas. O modelo pragmático utilitarista, que ressalta, que destaca a questão da qualidade de vida, antes da dignidade da vida. Para os pragmáticos utilitaristas, o ser só existe como pessoa no momento da sua autoconsciência. Quer dizer, antes disso, eles coisificam os organismos vivos biológicos, quais sejam o zigoto, o embrião, o feto, o recém-nascido e a criança nos seus primórdios, até 1 ano e meio, até 1 ano e 8 meses, até ter consciência de si mesmo. Então, para os pragmáticos utilitaristas, o ser só se transforma em pessoa quando ele é autoconsciente. No modelo pragmático utilitarista, esse conceito de pessoa não é aplicável a embriões, recém-nascidos, deficientes, pacientes terminais. Um avô deixa de ser o avô. Afinal de contas, ele está nos últimos momentos de vida, vive através de aparelhos, então ele não é mais nada, ele é uma coisa. Assim também, esse mesmo conceito é aplicado a embriões, a recém-nascidos e deficientes. No modelo personalista, a atitude é totalmente diferente. Há o respeito à vida desde a concepção. E o personalista admite a dignidade do contínuo, do zigoto ao velho, sem nenhuma interferência danosa, porque seria assassinato. Roberto Adorno, que é um dos representantes muito importantes do personalismo, nos diz que, ao respeito a todo ser humano vivo, ainda que não tenha desenvolvido suas potencialidades, como no feto ou no recém-nascido, ou que as tenha perdido, como em certos casos de demência especialmente graves. No modelo personalista, o ser humano é, sem dúvida nenhuma, um ser digno. Ele tem qualidade ontológica, e essa qualidade se inicia no zigoto. Nós, então, como representantes do modelo personalista espírita, que é ainda um pouco mais
profundo do que o modelo personalista que nos é ensinado entre as teorias da bioética. Nós temos no zigoto o clamor da vida, a concentração da realidade da vida, da dignidade intrínseca, como queria Platão e Aristóteles. É a preservação do bem fundamental. E para nós é indiscutível que temos de respeitar o contínuo. Mas como é que nós formamos o modelo personalista espírita, que é ainda mais profundo, como eu disse, do que o modelo personalista que nos é ensinado na universidade? Seria um embrião um mero amontoado de células? Esta é uma pergunta lógica, porque se você perguntar às feministas, aos abortistas, eles dirão: é um mero amontoado de células, como temos visto em várias entrevistas. Mas seria mesmo? A ciência diz que não. Schrödinger, um dos pais da física quântica, ensinou-nos que todo o padrão tetradimensional do ser é determinado pela estrutura de uma única célula, o ovo fertilizado. Esta célula encerra em si mesma todo o projeto de um novo ser e é capaz de construir um organismo adulto. Então, não pode ser um mero amontoado de células. Existem razões científicas contra o aborto. Querem nos impingir a ideia de que os genes determinam o desenvolvimento humano. Não é verdade. Genes não explicam a complexidade do ser humano, porque com o término da primeira etapa do projeto Genoma, em fevereiro de 2001, chegou-se à conclusão de que o ser humano tem um baixo número de genes. Francis Collins, um dos responsáveis pelo projeto Genoma Humano da parte do governo, o diretor desse projeto, disse: os genes não explicam a complexidade do ser humano. Craig Venter, que capitaneou a equipe particular de pesquisa do projeto Genoma Humano, disse: é uma falácia crer na ideia de que as características estão impressas no genoma. Crer que os genes forneçam uma descrição causal completa da variabilidade humana é uma balela. Nós estamos vendo, portanto, que aquilo que querem nos dizer, de que os genes são responsáveis por nossas características fundamentais, nós estamos vendo que o baixo número de genes não apoia cientificamente essa ideia. O feto, ele depende da mãe inteiramente? Ele dependeria exclusivamente do organismo materno? A resposta é não. Ele se hospeda no organismo materno, mas ele possui uma psique própria. E há um caso que é um exemplo absolutamente perfeito daquilo que queremos mostrar. Em uma universidade da Suécia, em uma maternidade, aliás, nasceu um bebê denominado Cristina, uma menininha. E durante todo o parto, ela foi acompanhada, a mãe dela foi acompanhada em sua gestação. A menina, a Cristina, não tomava em nenhum momento o peito da mãe. Rejeitou desde o primeiro dia. Após vários dias, impressionado, o obstetra procurou a mãe.
porque todos constataram que a menininha tomava o leite de todas as outras mães que depositavam o leite no banco de leites do berçário. Até leite condensado ela atacava. Mas não queria saber do seio materno, do leite da mãe. E o obstetra perguntou: mas minha filha, o que aconteceu que essa menina não está fazendo vínculo com você? E a gestante, a parturiente, ela ficou um pouco vexada, né? Como nós dizemos no Brasil, mas acabou confessando: olha, doutor, eu não queria essa criança e estava preparada para abortá-la. Mas meu marido queria tanto um bebê que eu desisti da ideia. Naquele momento, a mãe compreendeu, e o médico também, que a Cristina, desde que a mãe emitiu o pensamento de aborto, já sabia que a mãe a rejeitara. Esta é a psique própria do feto, absolutamente presente nas várias pesquisas feitas com psicologia fetal. O feto tem memória antes do cérebro? Prestemos bem atenção, porque é um dos argumentos que dizem que nós podemos fazer o aborto à vontade até o 3º mês de gestação, porque o cérebro não está totalmente formado. Mas Candace Pert, com suas extraordinárias pesquisas, demonstrou que os neuropeptídeos estão presentes nas primeiras semanas da formação embrionária. E isto porque esses neuropeptídeos permitem o diálogo entre o sistema nervoso, o sistema imunológico e o sistema endocrinológico. Quer dizer, todo o corpinho, toda a formação embrionária é repassada com esses neuropeptídeos que levam informação e trazem informação para o núcleo principal. Então, dizer que não existe sistema nervoso ou que não existe feto porque não existe sistema nervoso é anticientífico. O estudo da memória fetal é perfeito, porque os registros mnemônicos nos demonstram que, no período pré-natal, você guarda todas as informações que chegam. E foi Jean-Paul Tassin, um francês, quem fez experiências definitivas sobre isso, mostrando que o feto é capaz de guardar, desde os primeiros meses, a memória analógica, e que depois ele passa a ter uma memória cognitiva. É por isso que, mais tarde, quando adulto, se você submeter uma pessoa à hipnose, ela é capaz de descrever fatos e acontecimentos da época embrionária mais remota. Foi o que aconteceu com a bebê Cristina. Outra questão que monta para nós o modelo personalista espírita é o acaso. Existiria mesmo um acaso? A ciência está demonstrando que não. Porque toda a teoria de Darwin está baseada no acaso. Mas experiências recentes entre físicos e matemáticos demonstrou que o acaso não existe, nem mesmo para explicar a evolução humana, principalmente por isso. Por exemplo, seria casual o arranjo das partes de uma célula? A experiência científica, a pesquisa está demonstrando que não é. Outra questão básica: para que uma célula funcione, ela precisa de 2.000 enzimas.
experiências feitas pelos irmãos Bogdanov, e juntamente, que são físicos, juntamente com matemáticos, eles descobriram um dado muito importante, que para você colocar 1000 enzimas, metade daquelas que são necessárias, você precisa de um tempo superior ao tempo conhecido do universo. Quer dizer, é uma impossibilidade estatística. E isto vem demonstrar que o acaso não pode colocar dentro da célula os arranjos que ela tem, muito menos arranjos inteligentes. Por isso, nós, dentro da doutrina espírita, acompanhamos a evolução do ser, mas colocando a reencarnação na base, a fim de que possamos explicar, sem dúvida nenhuma, né, os grandes insights de Darwin, absolutamente certos, de que houve seleção natural, de que houve a passagem de uma espécie para outra, mas sem a reencarnação é impossível explicar a vida, principalmente a complexidade da vida que nós temos hoje. Passemos, então, para a parte bioética do Espiritismo, propriamente considerado na defesa da vida, depois que nós vimos como construímos o modelo personalista espírita. Assim, nós temos no Livro dos Espíritos, na questão 880, qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta, o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Esta resposta é definitiva para nós. Para nós que cremos que o Espiritismo é o Consolador prometido. Para nós que cremos no Espírito de verdade que veio trazer as revelações prometidas por Jesus. Essa é uma questão básica, na qual nós temos de nos basear para qualquer atitude bioética que tomarmos. Bem, o que mais nos diz o Livro dos Espíritos? Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. Esta é uma resposta do Espiritismo à pergunta do ministro. Aliás, não é bem uma resposta, é a concordância com a proposta dele inicial. Toda a vida do ser inicia-se na concepção, na fertilização, na fecundação. Mais assuntos sobre isso a gente encontra em A Gênese, no capítulo 11, e em Missionários da Luz, no capítulo 13. E a concepção no laboratório, como se dá? É Francisco Cândido Xavier quem vem em nosso auxílio. A encarnação ocorre no laboratório no momento da fertilização. E o processo se dá de forma até mais fácil, já que não há interferência do perispírito da mãe. Mais uma vez, o reforço na questão da fertilização. Como é que nós podemos explicar os ensinamentos de Allan Kardec, de André Luiz, nas questões do renascimento? Temos que nos valer do princípio da não localidade da física quântica. Por quê? Pode haver entre objetos comunicações com velocidades maiores que a da luz ou de forma instantânea, através do espaço-tempo, conforme nos diz o princípio da não localidade, o Teorema de Bell. A ligação entre os espíritos não depende do espaço e do tempo,
As reencarnações podem se dar no laboratório, no mais profundo dos oceanos, no ar, em qualquer lugar, porque não existe espaço-tempo na ligação entre os espíritos. Na questão dos embriões congelados, aí sim, o ministro decidiu pelo ordenamento jurídico brasileiro e apresentou como sendo diferente daquilo que ele acreditava como sendo a verdadeira concepção. Pois bem, para o Espiritismo, a luta continua, porque os embriões congelados podem ter ou podem não ter espíritos ligados. Na dúvida, pro réu. Na verdade, o que atrai o espírito ao renascimento? É o forte desejo de reencarnar, aliado ao magnetismo dos pais. E onde se encontram concentrados os magnetismos do pai e da mãe? Sem dúvida, estão nos gametas, nas células germinativas e no próprio genoma, no caso do embrião. Lembraríamos uma frase muito importante que está entre a terra e o céu. Só o espírito tem o poder de agregar matéria. Se houve matéria agregada, se iniciou o desenvolvimento embrionário, o espírito está presente na maioria dos casos. Mas existem exceções, como nós podemos ver nas questões 355 e 356 de O Livro dos Espíritos. Nem todos os embriões têm alma. E é por isso que, dentro das associações médico-espíritas do Brasil, a nossa postura é de respeito ao embrião, até que nós possamos saber, através de pesquisas muito bem fundamentadas, se há ou não espíritos ligados ao embrião. Até lá, para nós, não há liberação de pesquisa das células tronco embrionárias. Para nós, não há, por parte da natureza, por parte de Deus, a permissão de trabalharmos os embriões congelados. A pílula do dia seguinte, segundo o modelo personalista espírita, não é contracepção de emergência. E isto também, nós sabemos, o ginecologista não poderá dizer a ninguém que a pílula do dia seguinte é contracepção, porque não é verdadeiro. O que existe mesmo é o ataque que pode se dar, né, às células germinativas. Não estamos tirando essa possibilidade, mas na maioria das vezes o remédio ou a pílula do dia seguinte vai atacar a nidação, que é um tempo diferente. Já houve a concepção, já houve a fertilização. E depois, o que ela impede é a clivagem, impede a divisão celular e a chegada ao útero, a nidação. De modo que, para nós, dentro do tempo que não temos exato para cada caso, mas que podemos saber através do tempo que se passou, nós podemos dizer com segurança que a pílula do dia seguinte é abortiva. Para nós, dentro do paradigma médico espírita, o aborto é crime. E a questão 358 não deixa dúvida. Mesmo em caso de estupro, o aborto é crime, porque, na verdade, um crime não se justifica com outro crime. Dentro daquilo que aprendemos, da questão 344 de O Livro dos Espíritos a 360, onde se encontra concentrada a bioética do renascimento, nós podemos dizer com segurança que o Espiritismo permite salvar a vida da mãe quando ela está em iminente perigo. Não há dolo em relação ao feto, simplesmente atitudes que visam salvar a vida da mãe. Nós também, dentro
da questão bioética proposta pelo Espiritismo, nós dizemos não ao abortamento do anencefalo. E a 356b de O Livro dos Espíritos diz claramente: toda criança que sobrevive tem necessariamente um espírito encarnado? E a resposta é clara. Que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano. A resposta é clara. Então, quais seriam as crianças que parecem ter vida, mas não têm vida e que são gestadas durante um certo período? Quais são? A resposta é fácil. São os fetos teratológicos, aqueles que não têm nenhuma aparência humana, nem órgãos em funcionamento. Isso existe em medicina. Se nós tomarmos o Evolução em Dois Mundos, vamos ler lá a gestação frustrada, em que o desejo da mãe é tão intenso de gerar um filho que ela pode produzir, sim, um feto teratológico. A prova é para ela, a prova é para os pais. Existe essa possibilidade de formação do feto teratológico. Mas o teratológico nada tem a ver com o anencéfalo. Por quê? Estamos aqui diante de uma anencéfala, Marcela de Jesus Galante, que viveu um ano, 8 meses e 12 dias. Ela pede colo, diz a mãe. Gosta de tomar banho, está gorda e grande, e eu fico chateada quando os outros falam que a Marcela não tem vida e não sente nada. Eu sou mãe e fico com ela 24 horas. Só eu sei como ela age. Ela sente, sim, é um ser humano. Para mim, é um privilégio Deus ter me escolhido para cuidar dela. Esta é uma resposta que eu nem vou comentar. Tal a grandeza dessa mãe. O anencéfalo, ao contrário do que o nome indica, seria nenhuma estrutura do encéfalo. Essa é a tradução do nome anencéfalo. Ao contrário desse nome, realmente existem estruturas do encéfalo. Por exemplo, pode haver a presença do tronco cerebral alto, em porções variáveis e mais profundas. O que nós dizemos é que não há um anencéfalo igual ao outro, mas invariavelmente ele possui uma parte desse encéfalo ou uma parte do tronco cerebral alto. Então, nós consideramos em medicina, como participantes do encéfalo, o tronco, o cerebelo, o diencéfalo e o telencéfalo. Pois bem, o anencéfalo tem preservadas diferentes partes do encéfalo. Varia de caso para caso. Não é possível colocar tudo dentro de determinadas medidas e dizer isto é anencéfalo. São várias as questões em relação às partes estruturais do cérebro que permanecem. O Dr. Wilder Penfield, uma das glórias da neurociência dos Estados Unidos, em seu livro O Mistério da Mente, nos diz: o indispensável substrato da consciência localiza-se fora do córtex cerebral, provavelmente no diencéfalo, porta de entrada e de saída da mente. O diencéfalo seria o tronco encefálico alto. Por que nós trouxemos essa frase? Porque o anencéfalo não possui córtex, como nós sabemos. O responsável por todas as funções cognitivas que nós temos. Pois bem, o Dr. Wilder Penfield diz que a mente não se localiza no córtex,
ela está localizada provavelmente no diencéfalo. E de lá para cá, as experiências continuam e a demonstrar que a mente, a parte subconsciente nossa, e tudo aquilo que diz respeito ao ser humano, na sua profundidade, está no tronco cerebral alto. Esse é o Dr. Penfield, e ele diz: ligações do tronco cerebral alto com o neocórtex pré-frontal e temporal são necessárias para a exteriorização comportamental dos conteúdos da mente. Vejam a separação. A mente situada no diencéfalo, como porta de entrada para o espírito, ele diz mente. Mas, para que haja continuidade, para que haja a exteriorização comportamental da mente, ela precisa da expressão do córtex cerebral. E é isso que o anencéfalo não tem. Mas ele tem o principal, que é a ligação dele, da mente com o ser, com o corpo que ele formou. Bem, a respeito do anencéfalo, eu ainda queria dizer a vocês o seguinte, que ele respira, ele tem todas as funções básicas, o coração bate, ele tem metabolismo basal, e conforme as estruturas que permanecem, nós vimos o caso da Marcela, ela pode sorrir, ela deglute, é claro que ela não vai permanecer como ser humano e desenvolver-se nessa encarnação como ser humano. No entanto, ela é um ser humano deficiente e tem que ser respeitada como tal. Alguns companheiros espíritas têm nos colocado a questão: por que, afinal de contas, dar tanto valor ao anencéfalo? Eu coloco a seguinte questão: você ama intensamente uma pessoa, um espírito. Este espírito, na última existência, suicidou-se. Deu um tiro na região cerebral, espatifou o cérebro. Ele está num estado lastimável no mundo espiritual. Mas você ama esse ser intensamente. Então, você roga a Jesus que ele reencarne. Mas, para reencarnar, ele não vai ter a calota craniana. Ele vai ser um anencéfalo. E o que vai acontecer com você a hora que você verificar que ele reencarnou? Que ele está sendo gestado? A maior alegria, porque ele está refazendo o seu perispírito e provavelmente na próxima encarnação ele será perfeito. Podem as vozes discordantes da terra dizer: morte ao anencéfalo. Mas você que ama aquele espírito diz: vinda longa é essa mãe extraordinária que está recebendo quem eu amo e restaurando o seu corpo físico, o seu perispírito. É por isso que Chico Xavier nos diz que o aborto é um delito grave. Se o anticoncepcional veio favorecer a movimentação das criaturas, por que vamos legalizar ou estimular a matança de crianças indefesas? Aborto é um delito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, e sim ao poder divino. A Associação Médico Espírita do Brasil está plenamente de acordo com essa posição, que, aliás, é a de Kardec também. E podemos dizer o seguinte: para nós, o anencéfalo vai viver o quanto ele precisar para restaurar o seu perispírito. Temos tido exemplos extraordinários de mães que assumiram essa postura,
de entregar um novo corpo perispiritual ao espírito sofredor. E são felizes dentro da espiritualidade superior por terem sido medianeiras desse esforço. Mas nós lamentamos profundamente aqueles que determinaram o aborto do Onenceba, porque eles não terão o tempo suficiente, embora, claro, eles serão amparados pela providência divina. Mas o que nós queremos dizer é que a vida é um bem indisponível. A vida é a doação de Deus. O homem já gastou bilhões de dólares para produzir vida em laboratório. Nunca conseguiu absolutamente nada. Por que, então, interferir em algo que ele desconhece? Com que direito? Deus é o sublime dispenseiro da vida. E se nós lermos da 344 a 360, vamos ler lá. A obra divina não deve ser questionada quando falam dos deficientes. Devemos respeitar a obra de Deus em qualquer fase da vida. É o que nós devemos fazer. Vida é algo entre o Criador e a criatura, sendo que a criatura não pode se rebelar contra a vida que lhe é oferecida pelo Criador, em nenhuma circunstância. Nós estamos com Bach quando ele diz: faço música para Deus. Ou então com Abdul Salam, Prêmio Nobel de Física, quando disse: faço ciência para Deus. Nós dizemos com todo o nosso respeito e amor: fazemos medicina para Deus. Por isso, não interferimos na vida, que é a obra exclusiva dele. Muito obrigada.